Abertura dos portões, o edital diz para nós, edital 2024, enseja, tá? Ele deixa claro aqui para nós, olha só, abertura dos portões às 8 horas da manhã. Mas, professor, eu vou fazer fundamental ou médio, não importa, é igual para todo mundo, tá? 8 horas da manhã, horário de Brasília, né? Então, se você está no Pará, se você está em algum dos extremos aí, que o fuso horário é diferente do de Brasília, fique atento, tá? Beleza, fechamento dos portões, vou até colocar em vermelho aqui, ó, fechamento dos portões, ou seja, ninguém mais entra na escola depois das 8h45, tá? Então, o portão da escola abre às 8, professor, eu vou chegar às 7, vai ficar esperando uma hora, porque tá escrito aqui que o portão da escola vai abrir às 8, então ninguém vai entrar antes na escola, antes das 8. Abriu às 8, 45 minutos para você entrar. 15 para as 9 vão se fechar os portões, aí ninguém mais entra. Professor, a prova não é às 9? Tá aqui, ó, vou estar em verdinho, a prova é às 9, é verdade? Então chegar lá, eu moro do lado da escola, 10 para as 9 tá de boa. Não, não tá de boa, porque você não vai entrar para fazer a prova. Porque 15 minutos antes vão fechar os portões. Show? E aí, meu filho, você pode fazer prova até que hora? Você pode fazer a prova até às 13 horas. Então 9, 10, 11, 12, 13. Você tem 4 horas para fazer a prova. Se eu precisar de mais 15 minutos, professor, e até 1h30. 1h15, né? Eu posso? Não, meu filho. 1h da tarde, se o seu fiscal botar a regra lá na sua sala e seguir o edital, 1h ele vai passar recolhendo as provas, tá bom? E assim por diante. E agora na parte da tarde, vamos lá na parte da tarde. Na parte da tarde, os portões vão abrir às 2h30, 14h30, tá? Por quê? Porque você tem que sair da escola no intervalo entre a manhã e a tarde. Você sai, então você vai almoçar, você vai comer um lanche. Se for uma cidade pequena, você morar perto da sua casa, você vai voltar para sua casa, entendeu? Então dá um intervalo razoável, 2h30. Então você tem aí 1h30 caso você saia às 13. Grande esmagadora maioria das pessoas sai da prova meio-dia. Tem uma galera até meio apressadinha que sai 11h30, então normalmente dá umas 2 horas tranquilo de intervalo aí, tá? E depois os portões fecham às 3h15. Então depois das 3h15, ninguém mais entra na escola. Você tem que estar em frente à sua escola no máximo 3 horas para você entrar. 3h15, fecham-se os portões e a prova começa 3h30 e ela vai até às 8h30. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 5 horas para fazer a prova na parte da tarde. Show? Então você tem 4 horas na parte da manhã e 5 horas na parte da tarde, tá? Lembre desse detalhezinho dos 15 minutos do portão. De manhã, na parte da manhã, a prova começa às 9, só que você tem que estar lá no mínimo meia hora antes, porque 15 minutos antes, 8h45, fecham-se os portões. Na parte da tarde, a prova começa às 3h30. Você tem que estar lá no máximo 3 horas, porque 3h15, fecham-se os portões. Show? Esse é o horário da prova, professor, mas dá tempo de sobra. 4 horas é um tempo legal. E na parte da tarde, por que tem 1 hora a mais? Por causa da redação? Boa, meu querido. Por causa da redação. Então, 1h30 no máximo para redação. E depois você tem ali o tempo restante para fazer as suas provas. Professor, eu só vou fazer matemática. Então, você só vai na parte da manhã. E aí? Você vai ter as 4 horas para fazer matemática. Né? Professor, eu não fiz redação, ou a minha redação eu tirei uma nota baixa, só vou fazer a redação. Show! Você só vai na parte da tarde. Lembrando que a redação você também faz a prova objetiva, que são as 30 questões. Então aí você vai ter 5 horas, caso você só ficou ou só vai fazer a prova de linguagens, para você fazer a redação e as 30 questões, tá? Professor, mas é o seguinte, eu fiquei em redação, mas eu só posso de manhã. Eu vou chegar lá e pedir para eles aplicarem a prova de manhã. Não! Não é possível fazer isso. Assim como você que ficou em matemática, você fala assim, mas eu trabalho sábado de manhã. Aí eu vou à tarde, professor, eu faço a matemática na parte da tarde. Também não. Porque isso não é flexível. Isso é uma regra. Está aqui no edital. Quem vai fazer... O Enseja vai fazer 2 provas de manhã, matemática e natureza. Todo mundo, o Brasil todo,
Isso não tem exceção. E na parte da tarde, você vai fazer linguagens e humanas. Ponto final. Isso não é possível mudar, ok? Bora lá então, já deixe esse seu psicológico preparado para essa dupla jornada naquele domingão maravilhoso, para que você chegue lá, mande bem e leve esse diploma do ensino médio para casa. Deixe aqui algum comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.